O professor Mairovich está chegando por aqui também para entrar nessa história. Ele não é zen budista, não. O Mairovich solta o verbo aqui no nosso All News e a gente gosta. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias, a professora Brúcio. Gostei, viu, do zen budista. o professor, Foi genial. O professor, eu vou fazer a pergunta bem direta dessa fala do Tarcísio, do ponto de vista jurídico. Pode ter alguma complicação para ele, esse ataque que ele faz neste momento ao Supremo Tribunal Federal? Porque outros já tiveram problemas em relação a isso, né? Quando ele faz esse ataque, quando ele chama Alexandre de Moraes de tirano, pode ter alguma consequência contra ele, jurídica? Olha, quem chama alguém de tirano é muito grave. Basta lembrar, por exemplo, que São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, escreveu ser legítima a tirania, matar o tirano. A tiranicídio, que ele fala, é a expressão. Não ser legítima a tirania e, portanto, ser legítimo o tiranicídio. Alguém pode se sentir, alguém, no caso Moraes, ofendido na sua honra subjetiva, na sua dignidade, no seu decoro. Mas isso em tese, porque hoje o jurídico está muito misturado com o político. Alexandre de Moraes não vai ser, desculpe a expressão, mas não vai ser besta a essa altura do campeonato processar o governador de São Paulo. Mas, em tese, chamou de tirano, chamou exatamente do contrário. Qual é o contrário da tirania? É a democracia. E o que o governador de São Paulo fez? Primeiro, ele tirou a máscara, ele mostrou o seu lado verdadeiro. E qual é o lado verdadeiro dele? É o de tirano, é o de contra a democracia, contra o Estado de Direito. Então, parece que ele estava com um espelho na frente quando ele falou em tirania. Estava com o espelho na frente, os espelhos da Avenida Paulista, né, professor Mairovich? Muito bom. Ó, tem gente mandando mensagem aqui falando que eu fui horrorosa, falar de que vocês estão carecas aqui e falando que eu não posso falar isso, peço desculpas, tá? A Brúcio e ao Josias, desculpa. Desculpa, é careca mesmo que se fala. Não, mas eu não devo falar isso, não é de bom tom, e a gente quer ser moderno aqui. Eu sou velha, mas tem muita gente jovem nos assistindo e estão falando aqui que não deve falar isso, mas peço desculpas, então, aos carecas. Da próxima vez você fala calvo. Da próxima vez você fala calvo. Não vou falar nada. 10 horas e 23 minutos. Quem saiu em defesa do Supremo Tribunal Federal, e isso é interessante a gente analisar aqui também no nosso All News, Gilmar Mendes, né? Porque enquanto o Supremo Tribunal Federal estava sendo atacado nos discursos da Avenida Paulista e Copacabana, Gilmar Mendes, ele que é ministro do Supremo Tribunal Federal, foi às redes sociais sair em defesa do STF. Disse ele, no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral, separação de poderes, acampamentos nos quartéis. E aí ele foi citando tudo aqui, né? Destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. Falou aqui até do punhal verde e amarelo. O que o Brasil realmente não aguenta mais, esse é Gilmar Mendes nas redes sociais, ontem, pouco antes das 7 da noite. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo da sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado democrático de direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los
com rigor e garantir que jamais se repitam. Bom, ele não tem direito a voto, né, ali na primeira turma, mas ele praticamente fez o seu voto aqui, professor Mayrovich. Como é que o senhor vê a defesa de Gilmar Mendes ao Supremo, a Alexandre de Moraes, porque ele deu uma resposta direta aí a Tarcísio de Freitas, porque foi Tarcísio que chamou Moraes de tirano. E aí ele vai para o outro lado e vai para cima daqueles que atacaram a democracia e coloca lá todos os crimes cometidos. Olha, Fabiola, um poeta romano, Horácio, inventou a seguinte expressão: modus in rebus. No Supremo Tribunal Federal, ao decano é reservado, sob o aspecto político, as respostas para poupar o presidente de certas situações. O presidente tem uma fala mais institucional. E o Gilmar Mendes reagiu, mas reagiu, tinha que reagir, evidentemente, uma vez que está no seu papel, o papel do decano é exatamente esse, só que não podia exagerar. E, mais uma vez, ele exagerou. Ele começou acertadamente, falando do lamentável, isso tudo foi lamentável, mas quando ele começa a entrar no mérito, ele começa a escorregar. Você falou, ele não vai votar. Mas e se o Supremo tiver que encarar embargos infringentes? Aí, e isso for levado ao plenário, aí ele vai votar, né? Então, o Gilmar é sempre assim, como se diz na Itália, vou aproveitar o professor Abruzzo, que tem até o próprio nome da região italiana, embora aqui se fale Abruzzo. Vou aproveitar, professor Abruzzo, para dizer que o Gilmar ele não consegue se conter, ele vira aspas, rompicoglione, ou seja, ele exagera, ele dá o pontapé, assim é que eu vi. Ele poderia lembrar um pouco do Celso de Mello, que tinha muita moderação e conseguia fazer protestos sem entrar no mérito de questão processual. Isso é um ponto de vista interessante, né? O Mayrovich falando como jurista, como juiz, né? Inclusive. Agora, quando a gente vê politicamente, eu vou recebendo até mensagens aqui e as pessoas falando, por exemplo, tem o Carlos Augusto mandou uma mensagem e falou assim: vocês falam, né? E eles falam sobre esse tirano, mas é um tirano que também ele é visto dessa maneira por parte da sociedade brasileira. Essa questão política e também como a sociedade brasileira enxerga o Supremo Tribunal Federal e como o próprio Supremo responde a isso nessas declarações de Gilmar Mendes. Que impacto isso tem na sociedade, professor Abruzzo? Isso é bom para a justiça? Isso é bom para o Brasil? Olha, Fabiola, o Supremo é até mais bem visto do que o Congresso. Se fosse seguirmos essa linha, teríamos que pedir o fechamento do Congresso. Então, acho que é preciso ter cuidado, porque esse discurso antissistema é um discurso que quebra a democracia. Obviamente, houve erros no Tribunal Federal nos últimos anos, houve erros do próprio ministro Alexandre de Moraes, mas com toda certeza, e olhando para a literatura, tentativa de golpe no Brasil, se não fosse o Supremo, se não fosse o Alexandre de Moraes, esses talvez 8 dos ministros supremos hoje não estariam mais lá e nós não teríamos mais democracia. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque o discurso antissistema é muito fácil. Ele destrói tudo, mas não coloca no seu lugar a democracia. Coloca no seu lugar formas autocráticas e autoritárias. Não tenho a menor dúvida que se o bolsonarismo voltar ao poder, vai derrubar, no mínimo, 8 ministros do Supremo. E é isso que vai consertar o Supremo Tribunal Federal? Eles vão colocar capachos no Supremo, pessoas que vão responder de maneira, digamos, completamente vinculada ao governante bolsonarista de ocasião. Se a gente está dizendo que há problemas os ministros exageram, às vezes concordo com o Walter nisso, mas imagine se nós tivéssemos o Supremo hoje que vive nos Estados Unidos. Um Supremo que o Trump comete ilegalidades, um monte de ilegalidades, e o Supremo deles, a Corte Suprema, aceita tudo. É isso que nós queremos? Então é preciso ter cuidado com o discurso antissistema, é preciso ter correções.
Acho que a correção, do ponto de vista institucional, mais importante do Supremo, além de evitar exageros, digamos, no discurso público, é ter um Supremo mais colegiado, sempre ter decisões mais colegiadas. Isso protege cada um dos ministros e protege a instituição. Mas, com certeza, se o bolsonarismo chegar ao poder, as decisões colegiadas virão do Palácio do Planalto, não do STF. É isso que nós queremos. Então, é bom lembrar que quem estava ontem com o Tarcísio apoiando toda aquela disputa é gente que, muita gente, que acredita que o regime militar foi bom, o regime militar destituiu o ministro do Supremo. Aqueles que reagiram a tudo aquilo que era ilegal e autoritário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque, em nome de uma pretensa democracia, o que esse pessoal quer fazer é dar o golpe para acabar com a separação e o controle dos poderes. Querem concentrar o poder num presidente de origem bolsonarista.